Olá, pessoal! Antes de começarmos nossa história de hoje, preciso que vocês façam algo muito importante. Peguem seus fones de ouvido, abaixem as luzes do ambiente onde estão e prestem atenção aos sons ao redor de vocês. Escutaram alguma coisa estranha? Um rangido, um sussurro, talvez? Se sim, deixem nos comentários o que ouviram. Se não, bem, talvez seja melhor assim. Porque depois desta história, vocês nunca mais vão ouvir os sons noturnos da mesma forma. A história que vou contar hoje foi enviada por um caminhoneiro chamado Roberto, que insiste que eu não revele seu sobrenome nem a empresa para a qual trabalhava. Ele me disse que depois do que aconteceu naquela madrugada de outubro, nunca mais conseguiu pegar a estrada sozinho. Alguns de vocês que são caminhoneiros ou conhecem alguém da profissão vão entender perfeitamente o peso disso. Para quem vive na estrada, perder o gosto pela solidão do asfalto é como um piloto perder o gosto pelos céus. Roberto dirigia há 15 anos. Conhecia cada curva, cada posto, cada pedágio entre São Paulo e o Nordeste. Era o tipo de profissional que as transportadoras disputavam, pontual, cuidadoso com a carga e, principalmente, corajoso o suficiente para pegar os fretes que outros recusavam. Os fretes noturnos, as rotas mais isoladas, aquelas entregas urgentes que precisavam ser feitas para ontem. Era exatamente esse tipo de frete que ele estava carregando naquela noite de outubro de 2023. A carga era simples: equipamentos médicos que precisavam chegar ao interior da Bahia antes do meio-dia seguinte. O que deveria ser uma viagem rotineira se transformou na experiência mais aterrorizante da vida de Roberto. E talvez, apenas talvez, na última vez que ele dirigiu sozinho à noite. Eram 2h15 da madrugada, quando Roberto passou pelo último posto de gasolina que se lembrava de ter visto funcionando. A BR estava estranhamente vazia, mesmo para aquela hora. Em 15 anos de profissão, ele já havia passado por aquela rota dezenas de vezes. Mas naquela noite, algo estava diferente. O silêncio era mais pesado, a escuridão mais densa, e o rádio do caminhão captava apenas estática. Roberto tinha o hábito de conversar com outros caminhoneiros pelo rádio durante as viagens noturnas. Era uma forma de combater o sono e a solidão. Mas naquela madrugada, por mais que girasse o dial, tudo o que conseguia ouvir era um chiado constante, intercalado com o que pareciam ser sussurros distantes. No início, achou que fosse interferência atmosférica. Já havia passado por isso antes durante tempestades. Mas o céu estava limpo, estrelado. Foi quando passou pelo quilômetro 847 que Roberto notou o primeiro sinal de que aquela não seria uma viagem comum. À margem da estrada, iluminada pelos faróis do caminhão, havia uma placa que ele nunca havia visto antes. Uma placa velha, enferrujada, com dizeres que não conseguiu ler completamente devido à velocidade. Mas uma palavra ficou gravada em sua mente: sussurros. Estranho. Em 15 anos passando por aquela estrada, Roberto conhecia cada placa, cada ponto de referência. Aquela era nova, ou talvez sempre estivesse lá e ele nunca havia prestado atenção. Mas isso era impossível. Caminhoneiros prestam atenção em tudo na estrada. É questão de sobrevivência. Alguns quilômetros à frente, Roberto começou a ouvir algo além da estática do rádio. Eram vozes, sussurros baixos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse conversando do lado de fora da cabine. Ele baixou o vidro, pensando que pudesse ser o vento batendo em alguma parte solta do caminhão, mas o som continuou. Na verdade, ficou mais claro. Os sussurros pareciam vir de todos os lados. Às vezes da esquerda,
às vezes da direita, às vezes de trás. Roberto verificou os retrovisores várias vezes, mas a estrada continuava vazia. Nem sinal de outros veículos. Era como se ele fosse o único ser vivo naquele trecho da BR. As vozes sussurravam palavras que ele não conseguia distinguir claramente. Pareciam conversas fragmentadas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, em volume baixo demais para ser compreendido, mas alto o suficiente para ser perturbador. Roberto aumentou o volume do rádio, tentando abafar os sussurros, mas eles continuaram, agora misturados à estática. Foi então que ele viu as luzes. No início, pensou que fossem outros caminhões vindo na direção oposta. Pontos de luz que apareciam e desapareciam na escuridão à frente. Mas conforme se aproximava, percebia que as luzes não seguiam o padrão normal de faróis de veículos. Elas dançavam de um lado para outro da pista, subiam e desciam, como se fossem lanternas sendo balançadas. Roberto reduziu a velocidade. Em seus anos de estrada, havia presenciado muitos acidentes, e luzes errantes geralmente significavam problemas. Talvez fosse uma equipe de resgate ou policiais sinalizando algum perigo à frente. Mas conforme se aproximava, as luzes simplesmente desapareceram. Quando chegou ao ponto onde deveria encontrar o motivo das luzes, não havia nada. Estrada vazia, asfalto intacto, nenhum sinal de atividade. Roberto parou o caminhão bem no local onde havia visto as luzes pela última vez e desceu para verificar se havia alguma coisa que pudesse explicar o fenômeno. O silêncio da madrugada era ensurdecedor. Nem grilos, nem vento, nem o som distante de outros veículos. Apenas o barulho do motor diesel do seu caminhão e bem baixinho, quase imperceptível, os sussurros. Agora, eles pareciam vir do próprio asfalto, como se a estrada estivesse sussurrando segredos para a noite. Roberto voltou rapidamente para a cabine. Queria sair dali o mais rápido possível, mas quando tentou ligar o caminhão, ele não respondeu. A chave girou, o motor fez o ruído inicial, mas morreu em seguida. Tentou novamente. Nada. Na terceira tentativa, o motor pegou, mas junto com ele, os sussurros ficaram mais altos. Agora ele conseguia distinguir algumas palavras, nomes, datas, fragmentos de conversas que não faziam sentido. Maria disse que não voltaria, sussurrava uma voz feminina. O acidente foi no quilômetro 852. Murmurava uma voz masculina. Eles nunca encontraram o corpo. Completava uma terceira voz, esta mais jovem, talvez de uma criança. Roberto acelerou, tentando deixar aquele trecho para trás o mais rápido possível, mas os sussurros o acompanhavam. Na verdade, quanto mais rápido dirigia, mais claros eles ficavam. Era como se a velocidade de alguma forma amplificasse as vozes. Aos 80 km/h, ele conseguia ouvir conversas completas. Aos 90 km/h, eram diálogos inteiros. Uma das conversas o fez parar o caminhão novamente. Roberto, sussurrou uma voz que ele reconheceu imediatamente. Era a voz de seu pai, morto há 5 anos. Roberto, você está ouvindo? O caminhoneiro sentiu o sangue gelar nas veias. Isso não podia estar acontecendo. Eram apenas truques da mente, cansaço, talvez algum problema de saúde que estava afetando sua audição. Mas a voz continuou. Filho, você precisa sair dessa estrada. Não é seguro dirigir aqui sozinho. Roberto ligou todas as luzes do caminhão, faróis, pisca-alerta, lanternas laterais, tentando iluminar ao máximo os arredores. Precisava ver se havia alguém por perto, alguma explicação lógica para o que estava acontecendo.
mas a estrada continuava vazia. Pai, sussurrou Roberto, sentindo-se idiota por estar falando sozinho. Pai, é você mesmo? Sempre foi teimoso, respondeu a voz, agora com um tom carinhoso que Roberto reconhecia das conversas que tinham quando ele era criança. Lembra quando te avisei sobre aquele frete para Recife? Você não me escutou e quebrou na estrada. Roberto lembrava. Foi um dos primeiros fretes importantes da sua carreira, e ele realmente havia quebrado no meio do caminho por não ter dado ouvidos aos conselhos do pai sobre verificar o sistema de arrefecimento. Mas como uma voz na sua cabeça poderia saber disso? Isso não está acontecendo, murmurou Roberto, batendo a mão na lateral da cabeça. Eu estou cansado, só isso. Preciso parar para descansar. Mas quando olhou ao redor procurando um local seguro para parar, percebeu que a paisagem havia mudado. Não estava mais na BR que conhecia. A estrada continuava sendo de asfalto, mas as margens eram diferentes. Ao invés da vegetação típica da região, havia apenas terra ressecada e árvores mortas. E o mais estranho, não havia mais placas de quilometragem. Roberto pegou o GPS, mas a tela mostrava apenas uma mensagem de erro. Localização não encontrada. O celular também estava sem sinal. Era como se ele tivesse entrado em uma zona completamente isolada do mundo exterior. Os sussurros agora vinham de todos os lados, criando uma cacofonia de vozes sobrepostas. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos sussurrando ao mesmo tempo. Roberto conseguia distinguir fragmentos de conversas sobre acidentes, pessoas desaparecidas, tragédias que aconteceram naquela estrada ao longo dos anos. O caminhoneiro que sumiu em 1998 sussurrava uma voz. A família que nunca chegou ao destino murmurava outra. Os corpos que nunca foram encontrados completava uma terceira. E então, entre todas as vozes, Roberto ouviu algo que o fez parar o caminhão novamente. Era sua própria voz, sussurrando. Socorro! Alguém me ajude! Estou preso na estrada dos sussurros. Mas ele não estava falando. Sua boca estava fechada. Como podia estar ouvindo sua própria voz sussurrando pedidos de socorro? Roberto saiu do caminhão e gritou para a escuridão. O que vocês querem de mim? Sua voz ecoou na noite, mas os sussurros continuaram, agora incluindo o eco do seu próprio grito, repetido infinitamente em volume cada vez mais baixo. Foi então que ele viu a segunda placa. Esta estava no meio da estrada, forçando-o a parar completamente. Era uma placa velha, carcomida pelo tempo, com uma única palavra escrita em tinta descascada. Bem-vindos. Bem-vindos aonde? Roberto olhou ao redor, mas continuava vendo apenas estrada e escuridão. Não havia nenhuma cidade, nenhum povoado, nada que justificasse uma placa de boas-vindas. Ele tentou contornar a placa, mas quando manobrou o caminhão para a direita, a estrada simplesmente acabava. Era como se alguém tivesse cortado o asfalto com uma régua gigante. Do lado esquerdo, a mesma coisa. A única direção possível era para frente, direto pela placa. Quando passou pela placa, Roberto sentiu uma mudança no ar. Ficou mais frio, mais denso, como se tivesse entrado em uma geladeira gigante. E os sussurros mudaram de tom. Agora eles não pareciam mais aleatórios. Pareciam organizados, como se estivessem tentando contar uma história. Há muito tempo, começou uma voz feminina, clara como cristal. Nesta estrada, continuou uma voz masculina. Aconteceu uma tragédia, completou uma voz infantil. Roberto parou de dirigir e ficou ouvindo.
As vozes agora contavam uma história em coro, cada uma contribuindo com uma parte da narrativa. Era uma noite como esta. Um caminhoneiro viajava sozinho. Ele carregava esperanças e sonhos para uma cidade distante, mas a estrada tinha outros planos. A história continuou, detalhando como o caminhoneiro da narrativa havia se perdido, como havia encontrado uma estrada que não existia nos mapas, como havia sido atraído pelos sussurros de vozes familiares. Roberto sentia calafrios percorrendo sua espinha, conforme percebia as semelhanças entre a história que estava ouvindo e sua própria experiência. O caminhoneiro tentou voltar. Continuaram as vozes, mas a estrada não deixou. Ele se tornou parte dela, parte dos sussurros, parte da história que contamos para cada novo viajante solitário. Isso não é real, sussurrou Roberto, mas sua própria voz se juntou ao coro de sussurros ao redor. Eu vou sair daqui, eu vou voltar para casa. Mas quando tentou dar ré no caminhão, percebeu que não havia mais estrada atrás dele, apenas escuridão, como se o asfalto fosse se materializando conforme ele avançava e desaparecendo assim que passava. Roberto acelerou, tentando encontrar uma saída, uma estrada lateral, qualquer coisa que o levasse de volta à realidade. Mas a estrada se estendia infinitamente à frente, reta como uma linha desenhada por uma régua cósmica. E os sussurros continuavam, agora incluindo sua própria voz, contando sua história para futuros viajantes perdidos. Foi quando ele viu a luz à frente. Não eram as luzes dançantes de antes, mas uma luz fixa, constante, como a de um posto de gasolina. Roberto acelerou em direção à luz, esperando encontrar ajuda, alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo, ou pelo menos indicar como sair daquela situação. Mas conforme se aproximava, percebeu que a luz vinha de seu próprio caminhão. Era como se ele estivesse se aproximando de si mesmo, vendo seu próprio veículo parado na estrada. E dentro da cabine, podia ver sua própria silhueta, imóvel, como se estivesse dormindo ou... Roberto pisou no freio violentamente, fazendo o caminhão derrapar no asfalto. Quando parou, a visão havia desaparecido. Estava novamente sozinho na estrada escura. Mas agora os sussurros estavam diferentes. Estavam mais próximos, como se as vozes estivessem dentro da cabine com ele. Você já é um de nós, sussurrou a voz de seu pai. Sempre foi, desde a primeira vez que passou por aqui. A primeira vez? Roberto tentou se lembrar. Quando havia passado por aquela estrada pela primeira vez? Parecia que sempre conhecera aquela rota, mas agora que tentava se lembrar especificamente da primeira viagem, sua mente ficava em branco. 1987, sussurraram as vozes em uníssono. Você tinha 22 anos. Era seu segundo ano como caminhoneiro. Você estava dirigindo um caminhão pequeno, carregando frutas para uma feira no interior. Roberto se lembrava vagamente, mas não se lembrava de nada estranho ter acontecido naquela viagem. Havia sido uma entrega normal, rotineira. Você parou neste mesmo lugar. Continuaram as vozes. Ouviu os sussurros, viu as luzes, mas conseguiu sair, ou achou que conseguiu. O que vocês querem dizer? Você nunca saiu, Roberto. Todos estes anos, todas estas viagens, você sempre esteve aqui. Esta estrada é sua casa. Estas vozes são sua família. Roberto olhou pelo retrovisor e viu algo que o fez gritar. No banco de trás da cabine, onde costumava guardar suas coisas pessoais, havia uma figura sentada. Era ele mesmo, mas mais jovem. O Roberto de 22 anos, usando a mesma roupa que vestia na sua primeira viagem por aquela estrada. Você se lembra agora?
Perguntou a figura no banco de trás, com a voz que Roberto reconheceu como sendo sua própria voz de décadas atrás. Isso não é real, murmurou Roberto, fechando os olhos com força. Eu estou sonhando, ou enlouquecendo, ou morto, completou a figura. Você morreu naquela primeira viagem, Roberto. Acidente no quilômetro 852. Nunca encontraram seu corpo porque você se tornou parte da estrada. Roberto abriu os olhos e olhou pela janela. A paisagem havia mudado novamente. Agora ele podia ver outros caminhões parados ao longo da estrada, como se fosse um cemitério de veículos. E em cada cabine, podia distinguir silhuetas de outros motoristas, todos imóveis, todos sussurrando. Somos uma família, disse a figura no banco de trás. Todos os que se perderam nesta estrada ao longo dos anos, todos os que foram atraídos pelos sussurros, caminhoneiros, famílias em viagem, viajantes solitários, todos unidos pela estrada. Roberto tentou ligar o caminhão novamente, mas agora não havia nem mesmo o ruído do motor tentando pegar. Era como se o veículo fosse apenas uma casca vazia, um cenário em um teatro cósmico. Você pode lutar, sussurrou sua própria voz jovem. Mas para quê? Você não tem mais nada lá fora. Sua esposa morreu há 3 anos. Seus filhos se mudaram para longe e quase nunca ligam. Sua única família verdadeira sempre foi a estrada. Era verdade. Roberto havia perdido a esposa para o câncer e seus filhos adultos tinham suas próprias vidas em outras cidades. A estrada realmente era tudo que lhe restava. A solidão do asfalto, o ronco do motor, o rádio cheio de vozes de outros caminhoneiros. Talvez fosse mesmo sua verdadeira casa. Aceite, sussurraram todas as vozes ao mesmo tempo. Faça parte da estrada. Ajude-nos a guiar outros viajantes perdidos. Seja uma das vozes que oferecem conforto na escuridão. Roberto sentiu uma paz estranha invadindo seu peito. A luta contra o inexplicável havia drenado todas as suas forças. Talvez fosse realmente mais fácil aceitar, tornar-se parte daquele lugar impossível, juntar sua voz ao coro eterno de sussurros. Mas então, bem ao longe, ouviu um som diferente. Não era um sussurro, era uma buzina. Uma buzina real, de caminhão real, vinda de uma estrada real. Roberto abriu os olhos, quando os havia fechado, e viu luzes de verdade se aproximando. Não as luzes dançantes e misteriosas de antes, mas os faróis inconfundíveis de um caminhão. E junto com as luzes, vinha o som de um motor diesel, e pelo rádio, a voz de outro caminhoneiro. Aqui é o Carlinhos no canal 40. Tem alguém aí parado no quilômetro 847? Vi um caminhão parado com as luzes acesas. Roberto pegou o rádio com mãos trêmulas. Sua voz saiu rouca, como se não tivesse falado por horas. Aqui é o Roberto. Estou com problemas. Não sei bem onde estou. Tranquilo, parceiro. Estou chegando aí. Vou parar para ver se posso ajudar. Conforme o outro caminhão se aproximava, Roberto percebeu que a paisagem estava voltando ao normal. As árvores mortas deram lugar à vegetação conhecida. O asfalto estranho voltou a ser a BR familiar. E as placas de quilometragem reapareceram. O caminhoneiro chamado Carlinhos parou ao lado de Roberto e desceu de sua cabine. Era um homem de meia idade, barrigudo, com o jeito típico dos veteranos da estrada. E aí, parceiro, que houve? Teu caminhão quebrou? Roberto olhou ao redor, ainda confuso. Estava realmente de volta à estrada normal. O relógio do painel marcava 3h45 da madrugada. Havia perdido apenas 1h30, mas parecia que tinham se passado dias inteiros.
Eu acho que cochilei, mentiu Roberto. Parei para descansar e perdi a noção do tempo. Carlinhos riu. Acontece com todo mundo, parceiro. Essa vida de estrada é puxada. Quer um café? Tenho uma garrafa térmica aqui. Roberto aceitou o café gratidamente. O líquido quente ajudou a afastar os últimos vestígios da experiência estranha. Mas quando Carlinhos perguntou sobre sua viagem, Roberto decidiu compartilhar parte do que havia acontecido. Carlinhos, você já ouviu falar de alguma coisa estranha neste trecho da estrada? Vozes, luzes estranhas, esse tipo de coisa. O outro caminhoneiro ficou sério por um momento. Por quê? Você viu alguma coisa? Roberto hesitou, mas decidiu contar uma versão resumida dos eventos. Carlinhos ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Olha, Roberto, disse Carlinhos quando ele terminou de contar. Eu dirijo nesta estrada há 20 anos e posso te dizer uma coisa. Este trecho aqui é conhecido entre nós caminhoneiros. Chamamos de Estrada dos Sussurros. Então você já ouviu falar? Já. E não é só falar, não. Já passei por umas experiências estranhas por aqui também. Vozes no rádio, luzes que não deveriam estar lá, sensação de estar sendo seguido. Mas nunca nada tão intenso quanto o que você descreveu. E o que você acha que é? Carlinhos deu de ombros. Tem gente que diz que é só truque da mente, cansaço, alucinação. Outros falam que este trecho da estrada foi construído em cima de um antigo cemitério indígena. E tem os que acreditam que os espíritos dos que morreram em acidentes aqui ficam vagando, tentando avisar os vivos sobre os perigos. E você, acredita no quê? Eu acredito que há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar, disse Carlinhos, citando Shakespeare com um sorriso. Mas também acredito que às vezes nosso cérebro prega peças em nós quando estamos muito cansados ou estressados. Roberto terminou o café e agradeceu a ajuda. Carlinhos ofereceu escolta até o próximo posto, mas Roberto disse que estava se sentindo melhor e podia continuar sozinho. Mas enquanto se preparava para retomar a viagem, Roberto ouviu algo que o fez parar. Um sussurro baixinho, quase imperceptível, vindo do rádio desligado. Até breve, Roberto. A estrada sempre estará esperando por você. Roberto olhou para Carlinhos, mas o outro caminhoneiro estava ocupado checando os pneus de seu próprio veículo e aparentemente não havia escutado nada. Roberto ligou o caminhão e retomou a viagem. O resto do percurso transcorreu normalmente. Nada de vozes estranhas, luzes misteriosas ou paisagens impossíveis. Ele entregou a carga no horário previsto e voltou para São Paulo sem mais incidentes. Mas desde aquela noite, Roberto nunca mais conseguiu dirigir sozinho sem sentir um arrepio na espinha. Sempre que passa pelo quilômetro 847, baixa o volume do rádio e presta atenção aos sons ao redor. E às vezes, só às vezes, ainda consegue ouvir os sussurros. Roberto me disse que decidiu contar esta história porque sabe que não é o único caminhoneiro que passou por experiências estranhas na estrada. Ele quer que outros profissionais saibam que não estão loucos, que não estão sozinhos e que talvez seja melhor evitar aquele trecho da BR durante as madrugadas muito silenciosas. Quanto à explicação do que realmente aconteceu naquela noite, Roberto ainda não tem certeza. Talvez tenha sido apenas um episódio de microssonos, alucinações causadas pelo cansaço extremo. Talvez tenha sido algo sobrenatural, uma janela para outra dimensão onde as vítimas da estrada ainda vagam. Ou talvez, como sugeriu Carlinhos, seja um pouco de cada.
O que Roberto sabe com certeza é que nunca mais subestimará o poder da solidão e do silêncio das estradas brasileiras. E sempre que encontra outro caminhoneiro em apuros à beira da estrada, para oferecer ajuda, porque, como ele mesmo diz, na estrada somos todos uma família, e família não abandona família. E vocês, ouvintes, algum de vocês já passou por experiências estranhas nas estradas brasileiras? Já ouviram sussurros onde não deveria haver vozes? Já viram luzes onde não deveria haver nada? Deixem suas histórias nos comentários. Quem sabe vocês também não passaram pela estrada dos sussurros sem saber. E lembrem-se, da próxima vez que estiverem dirigindo sozinhos numa madrugada silenciosa, prestem atenção aos sons ao redor, porque às vezes, apenas às vezes, a estrada tem histórias para contar, e nem sempre são histórias que queremos ouvir. Até a próxima, pessoal, e boa estrada para todos vocês.